Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após ficar de fora da Copa do Brasil, o tricolor entra em campo novamente amanhã, agora jogando em casa contra o Vitória. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com muitas novidades. O dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil agitado. Primeira informação, Jandrei não deve mais jogar pelo tricolor. São Paulo está tentando emprestá-lo ao Juventude. E a sugestão partiu do próprio São Paulo. A relação entre o tricolor e o time gaúcho é ótima. Juventude tem sofrido com dificuldades em relação a um goleiro e o técnico do Juventude, o Thiago Carpini, é fã do Jandrei. A grande questão é financeira. O Jandrei ganha mais do que 300 mil reais por mês no São Paulo e o Juventude já disse não ter capacidade de assumir todo esse salário. A tendência é que São Paulo e Juventude dividam o salário do atleta, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2026. Sem Jandrei, São Paulo trabalha fortemente para anunciar a qualquer momento a chegada de um zagueiro. E essa contratação se tornou ainda mais necessária com a informação de que Arboleda sofreu uma lesão muscular e só volta a jogar em 4 semanas, ou seja, o Arboleda está fora dos 2 confrontos de Libertadores da América contra o Atlético Nacional. O zagueiro em questão é Juan Tressoldi. O São Paulo mais uma vez insiste na aquisição desse atleta que pertence ao Sassuolo, estava emprestado ao São Paulo, já passou por cirurgia, quase ficou, enfim, não consigo entender o porquê da insistência do tricolor em um zagueiro que é só normal. Mas as tratativas existem e há uma chance real de o negócio acontecer. Para completar sobre o São Paulo, Wagner Ribeiro está tentando arranjar uma proposta do PSV da Holanda por Henrique do Carmo, atacante que perdeu bastante espaço no time principal do tricolor. O que faltou para o São Paulo para não ter passado? Porque foi uma eliminação que não estava muito esperada não, hein? Olha, Michele Garrafa, sem dúvida nenhuma, ninguém esperava, nem eu, né? O São Paulino achava que o São Paulo, no mínimo, empatasse, até porque fez o resultado aqui em casa, foi um resultado 2-1, beleza, mas, 2-1 é um resultado favorável, uma vantagem, né, Garrafa? Então, achou que o São Paulo, faltou coragem para o time, nossos erros são inúmeros, né? Principalmente nesse lance aí, Garrafa. O jogador do Atlético Paranaense dá um chutão. O atacante do Atlético Paranaense está a 10 metros do Arboleda e do Alan Franco. A bola está bem longe da linha da grande área. E o jogador rápido, o atacante, ele supera o Arboleda e o Alan Franco porque deixaram para o Rafael. E o goleiro, Rafa, não sai ali fora da área nesse sentido aí, nesse lance. O goleiro sai quando a bola está perto da linha da grande área. Então ali era uma jogada para um dos dois zagueiros, olha só. Tão longe, quase no meio campo, olha só. É jogada para os zagueiros, não para o goleiro. E o Rafael, ele não sabe muito sair do gol. Isso ficou bem provado, entendeu? E lógico, acho que faltou coragem, não só esse lance. O time do São Paulo não jogou bem, né? O Atlético Paranaense jogou bem, buscou o gol todo minuto, né? Todo instante. O gol do Atlético Paranaense também foi falha do Jandrei, lógico. O Jandrei é uma outra coisa, né? Um jogador que não merece jogar, vestir a camisa do São Paulo, então isso é uma outra coisa. Mas eu acredito que esse lance especificamente, que foi no começo do jogo, Garrafa, Michele, foi um lance que foi falha da dupla de zaga. Olha, os dois estão em linha, quase perto do meio campo, o atacante está longe deles, uns 10 metros pelo menos, olha só. Aí ele parte, eles deixam para o Rafael, o atacante chega em alta velocidade. Eles não esperavam, né, que o atacante chegasse. Porque eles deixaram para o goleiro, e essa bola não é para deixar para o goleiro. Não. É para um dos zagueiros atacar a bola, porque está longe da grande área. Uhum. É isso que eu estou falando. Perto da grande área, o goleiro sai. Mas longe da grande área, não. Aí a bola é do zagueiro. Tudo que o Miller falou, eu concordo, né? Referente ao primeiro jogo, ao segundo jogo, à ausência do Rafael. E eu acrescento ao que o Miller falou, eu não entendo o Jandrei, que é o goleiro reserva do São Paulo, ir lá chamar a responsabilidade de bater um pênalti. E me parece que não foi a primeira vez que perdeu. Aí já é um erro do Crespo. Né? Também. Aí Como é que pode o Jandrei bateu a terceira cobrança? Não pode. Não pode, né? Não é o cara que tá ali. Ele não é pra isso. Aliás, inclusive, o Jandrei pode estar indo para o Juventude. O Leite definitivamente azedou, né? Por empréstimo. O Leite azedou lá pelo lado do São Paulo. E acho que
cada um ganha aquilo que tem que ganhar e tal, mas o Jandrei há muito tempo já era questionado pela torcida do São Paulo, tem que buscar novos ares. Por falar de torcida do São Paulo, eu como repórter não vou perder a oportunidade, porque todo mundo sabe, tá na rede social, tá na minha, tá na do Miller. O Miller fez uma crítica aos jogadores do São Paulo no YouTube dele, é verdade, referente aos jogadores estrangeiros. Ele falou a opinião do Miller. Um jogador estrangeiro do São Paulo, se o Miller me corrige, um pior que o outro lá, uma opinião. E aí o Arboleda postou, chamou o Miller de palhaço. Eu fiz um comentário lá, não tenho procuração nenhuma para defender o jogador. Pessoal, né? Eu, inclusive, discordo do Miller, acho que o São Paulo tem bons jogadores estrangeiros dentro do seu elenco, muito diferente do patamar de quando o Miller jogava. Foi uma opinião e discordo da ofensa, né? Bobagem. O Arboleda poderia ter respondido a você de qualquer maneira. Minha opinião, não é porque o Miller está aqui, tá? Porque eu gravei isso na minha rede social. E poderia ter dado qualquer outra resposta, mas não ofender. Aí quando ele ofende, perde a razão e depois faz uma lambança que fez. Então agora eu não sei, e o Miller acabou falando que foi falha do zagueiro, eu não sei o que vai acontecer. Não, dos dois zagueiros. Dos zagueiros, mas parece que não pode mais falar dos caras. Pô. Exatamente. O lado profissional, você pode criticar ou elogiar quando joga bem, aquela coisa toda. Então, ele levou pro lado pessoal, concordo com você. O Arboleda, o Alan Franco e o Caleri são os melhores estrangeiros que tem no São Paulo. Eu tô ratificando aqui, tô corrigindo a minha fala, entendeu? Esses três são bons jogadores. O resto eu já não gosto. Eu acho que não merece jogar no São Paulo. Agora, esses três, até pelo tempo que jogam no São Paulo, estão jogando bem, são titulares. Beleza. Aí o Arboleda tomou as dores e levou pro lado pessoal. Mas aí a coisa dele, tá? Mas eu acho que, independente disso, o São Paulo mereceu perder, né? O São Paulo mereceu perder o jogo porque não fez por onde. O que o São Paulo mereceu golear no primeiro jogo. Isso é verdade, perdeu várias oportunidades. Mas acho que não vai atrapalhar o trabalho do São Paulo. Não, isso é outra coisa. Deixa eu chamar aqui a Marina, depois o Miller volta a falar. Marina tá no CT da Barra Funda para falar mais da queda do São Paulo. O que você traz pra gente do Crespo? Parece que a gente até combinou aqui, eu vim trazer justamente alguns pontos do que vocês comentaram por aí. O Rafael acaba sendo expulso logo no início do jogo, alguns torcedores e o próprio São Paulo aqui reclamando sobre essa expulsão, de que não foi, queria saber quais foram os critérios ali do árbitro para a expulsão do Rafael, e o Jandrei entra. E aí as reclamações são muitas relacionadas ao Jandrei, inclusive a gente aqui esperando para entrar ao vivo, muitos torcedores passando e direcionando as críticas e xingamentos justamente ao goleiro reserva do São Paulo. Ele, além de ter sofrido os 2 gols que o São Paulo levou contra o Atlético Paranaense, ele também não converteu o pênalti que vocês estavam comentando, ele foi o terceiro batedor, né? O primeiro foi o Sabino, um zagueiro, depois dele foi o Tapia, um atacante, e, por fim, o Jandrei. O Jandrei, como o Osmar Garrapa estava falando por aí, tá sim com algumas conversas para deixar o São Paulo por empréstimo. Essa informação foi dada inicialmente pelo GE. Globo. Eu fui atrás dessa informação. Nos 2 clubes me disseram que não há nada de oficial ainda, mas algumas fontes de fato confirmaram que conversas, ainda que iniciais, existem sim, e que talvez o ciclo do Jandrei aqui no São Paulo tenha se encerrado, ainda mais por conta dessa atuação de ontem, né? Então, Jandrei pode de fato estar por empréstimo indo para o Juventude até o final do ano. O fato é que o São Paulo está eliminado, o Arnaldo Ribeiro. E é o seguinte, né? Até outro dia, não, o São Paulo não tem condição de ter as 3 frentes, não vai dar, é melhor arriscar na Copa do Brasil, e assim fez. Só que aí ganhou o jogo de ida. Aí depois chega no fim de semana no Brasileiro, ele ganhou o jogo no Brasileiro, improvável, fora de casa. Aí a coisa clareou. Bom, então agora vamos com tudo na Copa do Brasil. Aí deu ruim, perdeu, e o São Paulo está eliminado, com todas as nuances que eu falei, Jandrei, etc e tal. Tá atrás de você, homem. Olha lá. Olha aqui. Maravilhoso. Tá vendo? Bom, Tironi, na verdade, essa... Coisa maravilhosa. O que é o futebol? Se a gente considerar, e normalmente aqui a gente analisa só o São Paulo, não o adversário da Copa do Brasil, né? O Atlético Paranaense, na eliminatória, ele fez como o São Paulo. Então, ele, no Morumbi, ele foi com um time quase todo reserva, mesclado. E na partida de volta, foi com tudo. Inclusive em relação a ambiente e tal, ingresso mais barato. O São Paulo, a gente não consegue lidar, como a gente analisou Palmeiras e Corinthians, é mais fácil, a gente conhece Palmeiras e Corinthians lado a lado. O Atlético Paranaense tem para o São Paulo, tem para com o São Paulo,
a maior rivalidade interestadual da sua vida, desde há 20 anos. O presidente do Atlético, ou homem forte do Atlético, estava lá nas numeradas com o branco na tribuna, como esteve nesses últimos 20 anos transtornado com o São Paulo pelo fato da final da Libertadores, o São Paulo não ter jogado na Arena da Baixada, ter jogado no Beira-Rio. Então, o que o Petralha fez para esse jogo, a gente já esperaria que ele faria. Talvez, eu não sei se todos do São Paulo, o Casares, o Hernan Crespo, mas a gente não viu a Arena da Baixada nenhuma vez desse jeito o ano todo, desde que o time caiu. Aliás, desde o ano passado. Então, para esse jogo, seria um jogo diferente, um outro clima, um clima de decisão. Com um gol só de diferença, o Vessone falava aqui, é um gol só de diferença. Numa eliminatória, um gol só de diferença não é uma garantia. Quando você perde um jogador, o goleiro, expulso com 3 minutos, aí a coisa não é... E aí que tá, né? Não foi que o São Paulo perdeu o goleiro como o Palmeiras perdeu o Aníbal Moreno, que o cara deu uma cabeçada, perdeu a cabeça. Não, né? Foi num lance, um estourão, o Arboleda e o Alan Franco ficam indecisos, a bola quica de uma forma diferente no sintético, ela quica, ela prende, e o Viveiros, que é excelente, como disse o Crespo, gostaria de ter contratado o artilheiro da Libertadores, mas quem contratou foi o Atlético Paranaense, sai na frente e tem o lance com o Rafael. O lance do Rafael, ele é discutível. Ele não é... E por ser discutível, eu acho que o árbitro exagerou no lance, ou pelo menos não referendou a sua opinião vendo as imagens do VAR. Mas aí é uma outra questão. O árbitro em questão não era árbitro para jogar, para apitar as oitavas. E foi uma escala suspeita, que eu falei aqui. A escala do senhor Felipe Lima, ela não condiz com o resto da escala. A comissão de arbitragem, na primeira rodada e na segunda rodada, privilegiou árbitros mais experientes, mas como o Daronco, 9 quilos mais magro, como o Abate Abel, que apitou a primeira partida no Morumbi. O senhor Felipe Lima, que é de Minas Gerais, ele não pode mais apitar jogos do Atlético e do Cruzeiro. Ele é péssimo. Ele é um árbitro que intervém, é um árbitro que não tem bom senso. Ele é péssimo. O primeiro tempo do jogo foi o primeiro tempo do senhor Felipe. Nem Atlético e nem São Paulo jogaram, né? E ele tomou uma decisão, ele deu um cartão amarelo para o Bobadilha com 20 segundos e expulsou um goleiro com 3 minutos. A partir daí, o plano do estratégico do São Paulo foi segurar o 0-0, né? E o Atlético, sobretudo no segundo tempo, conseguiu fazer uma pressão, mexeu bem no time. E o Atlético tem alguns jogadores, fora o Viveiros, que caberiam muito bem no São Paulo. O Esquivel fez o gol, um deles. O Zapelli, outro. O menino que entrou na ponta direita, outro. O Atlético tem bons jogadores, mas ele estava sem perspectiva. O Atlético está destruído emocionalmente por ter caído para a segunda divisão. Na Copa do Brasil ele tem um flanco. Ele encontrou um flanco, né? E acho que o Atlético mereceu a vantagem, pelo menos a vantagem mínima, para levar a decisão por pênaltis. E aí é aquilo que o Massini contou que acometia o Palmeiras há algum tempo. Quando você joga mata-mata nos moldes atuais no Brasil e na América do Sul, ou você está preparado para pênaltis ou você está roubado, porque o adversário passa a jogar por 2 resultados. Em tese, você, com 1 a menos por mais de 100 minutos, ir para os pênaltis não é uma má notícia, é uma possibilidade. Eu segurei o máximo, tomei um gol, vou para os pênaltis. Mas o São Paulo hoje vai para os pênaltis e você, já como o Massini falava todas as vezes que tinha decisão para o pênalti, o Palmeiras, você desiste. Isso vem desde o ano passado. Eu brinquei da praga da Supercopa, porque o ano passado o São Paulo foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo na Libertadores. E esse ano tem uma performance incrível nas cobranças. Todos os jogadores do São Paulo já perderam pênaltis. Caleri já perdeu, Ferreirinha já perdeu, Luciano já perdeu. E esses nem estavam no campo. Então, quando você vai para os pênaltis com o goleiro reserva e sem batedor, você fala, tô roubado. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E infelizmente, né, o tricolor foi eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis para o Atlético Paranaense. O São Paulo tinha tudo para se sair bem nesse jogo, já que tinha vencido o primeiro por 2 a 1.
mas logo nos primeiros 4 minutos, o goleiro Rafael foi expulso por uma bobeada da zaga do São Paulo, principalmente do Arboleda. E depois disso, praticamente só deu o Atlético. No segundo tempo, eles conseguiram fazer o gol e levou para os pênaltis. Já nos pênaltis, foi uma palhaçada. O Sabino, o Tapia e o Jandrei errou os 3 primeiros. Já o Atlético converteu os 3 primeiros e se classificou. Então o Jandrei, além de não pegar os 3 primeiros, pulando praticamente para o mesmo canto, errou, galera? Aí que vem a pergunta, cadê os batedores de pênalti do São Paulo? O Pablo Maia, por exemplo, que costuma bater bem, por que não chamou responsabilidade? Outra coisa que eu não entendo, por que o Hernan Crespo, não só ele, vários treinadores, começam a tirar os melhores jogadores do time quase perto do fim do jogo, quando está indo para os pênaltis? O Luciano, por exemplo, saiu perto dos 40 minutos do segundo tempo. Não dá para acreditar, galera? Sei que ele errou o último pênalti que tentou pelo São Paulo, mas com certeza ele ia bater melhor do que o Tapia e o Jandrei. Mas agora é focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E eu via vários comentaristas e até torcedores falando que o São Paulo tinha que abrir mão da Copa do Brasil, porque não tinha elenco para disputar 3 competições, que não sei o quê. Quero ver agora, se o São Paulo cair também numa Libertadores e sobrar apenas o Campeonato Brasileiro, o que eles vão falar? Ah, o São Paulo agora só tem uma competição, que não sei o quê, vai ficar cumprindo tabela igual ano passado no Brasileirão? Então não concordei com esses comentaristas que se diz São Paulino, mas na minha visão não é. Como que vai torcer para um time que atravessa uma grave crise financeira ser eliminado de um dos torneios que mais paga, que é a Copa do Brasil? Não faz sentido. Até porque o São Paulo foi eliminado por um time de Série B, galera? Agora na Copa do Brasil, não tem os favoritos como Palmeiras e Flamengo. O São Paulo tinha tudo para ir longe, mas está eliminado. Então agora vem a pergunta, para alguns comentaristas, até para alguns torcedores que queria isso. Estão felizes? E agora vamos ver as notas do público para os jogadores desse jogo. O Rafael, que foi expulso aos 4 minutos do primeiro tempo, teve a nota de 1.8. O Arboleda, que falhou no primeiro gol, galera? Dava para ele chegar na bola, mas ele praticamente parou a passada e teve a nota de 1.5. Ele que saiu no intervalo do jogo com uma lesão. O Sabino teve a nota de 1. Ele que errou o primeiro pênalti do São Paulo. O Ferrarese teve a nota de 3.9. O Alan Franco, de 3.7. O Cedric, de 2.5. Na minha visão, o São Paulo precisa buscar no mercado mais um lateral direito que seja mais ofensivo do que o Cedric. O Bobadilha teve a nota de 3. O Marcos Antônio, que foi poupado e entrou no segundo tempo, teve a nota de 3.4. O Rodriguinho precisou sair, galera, quando o Rafael foi expulso para a entrada do Jandrei e nem teve nota. O Jandrei, mais uma vez péssimo, teve uma nota de 0.5. É incrível! Será que o São Paulo não tem um goleiro nem na base que seja melhor do que o Jandrei? O Alisson teve a nota de 2.9. O Enzo Dias, de 2.1. O Luciano, de 2.6. O Tapia, que também errou um pênalti, teve a nota de 1.1. O Ferreirinha, de 3.6. O Pablo Maia, de 2.8. E o Hernan Crespo teve a nota de 2.1. Eu até que gostei dessa escalação do São Paulo no começo do jogo, que tinha Ferreirinha no ataque e Rodriguinho no meio-campo, para trazer velocidade para o time, galera? Mas depois da expulsão do Rafael, tudo se complicou e o São Paulo ficou muito na defensiva. E após ficar de fora da Copa do Brasil, o São Paulo volta a campo amanhã, agora jogando em casa contra o Vitória. Na terça-feira, dia 12, joga o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores fora de casa contra o Atlético Nacional. No sábado, dia 16, joga fora de casa contra o Sport. E na terça-feira, dia 19,
joga em casa contra o Atlético Nacional pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. No dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro e no dia 30, joga fora de casa contra o Cruzeiro, os dois jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então agora o São Paulo joga uma pressão enorme para essas oitavas de final da Libertadores. Tem que se classificar de qualquer jeito. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!